Todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores, Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. Essa noite, gente, a nossa convidada, ela que é arquiteta, proprietária da Atenas Arquitetura Natural, aqui em Garopaba. Ela é especialista em arquitetura sustentável, construção saudável e soluções em bambu. Isso mesmo, o material que ela trabalha, gente, é formidável. E vocês vão conhecer um pouquinho dessa personalidade aqui conosco hoje. Então, seja bem-vinda, Fernanda. Fala um pouquinho sobre a sua história aqui para nós. Olá, Mabel. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é uma honra participar, te conhecer e estar pertinho de vocês todos aqui. Meu trabalho em Garopaba já tem 7 anos e 20 que eu sou formada arquiteta. E essa pegada de arquitetura natural, a busca por uma arquitetura sustentável e principalmente visando o bem-estar e a saúde das pessoas. Então, meu trabalho hoje é com desenho sustentável, bambu, buscando materiais mais naturais. É a minha missão como arquiteta e a minha função social de arquiteta. Minha missão na cidade e de vida em todo o mundo. Então, contando um pouquinho do meu trabalho, hoje eu desenvolvo projetos e desenhos aqui em Garopaba e também estou com obra na Indonésia, já fiz projeto no Canadá, eu estudei na Espanha, então eu vou desenvolvendo online. Eu sou de São Paulo e moro em Garopaba há 7 anos. Conheci meu companheiro, o Eduardo, da Raiz Natural Design, em 2018, e juntos a gente desenvolve as obras de bambu e os workshops. Meu Deus, imagina, gente, olha que bagagem e olha que responsabilidade de entrevistar uma pessoa que olha com bom gosto e o tipo de obras totalmente sustentável, assim, ó, obras paradisíacas, assim, imagina com esse mar lindíssimo que é Garopaba, com as obras, com o tipo de construção muito limpa, muito sustentável realmente, tudo que Garopaba merece, né? Obrigada, a gente adora. E aqui tem um público que busca também esse tipo de projeto. Um projeto mais orgânico, respeitando a natureza, em sintropia e simbiose. E esse é o nosso objetivo sempre. Buscar uma arquitetura que possa trazer o bem-estar mesmo e deixar uma menor pegada ecológica. Já que a gente vive em Garopaba, nessa natureza tão exuberante, por que não usar das inspirações naturais, a biofilia, trazer a natureza para dentro de casa, aproveitar o sol, aproveitar os ventos, a gente mais luz natural, mais ventilação natural. Esse é o objetivo da arquitetura natural. Que legal. Então, assim, ó, por exemplo, hoje, se a pessoa te procurar, o teu cliente, vocês conseguem, através de uma ou 2 ou 3 encontros, não sei como é que funcionaria, para poder fazer essa troca, porque às vezes a gente não sabe muito o que a gente quer. A gente acha legal, né? Acha bonito, mas não tem essa noção, né? Porque isso aí, para fazer um projeto arrojado assim, demora algum tempo, né? Acredito eu, dependendo das casas. E agora, neste momento, qual projeto? Tu está desenvolvendo algum aqui em Garopaba? Eu estou desenvolvendo um projeto agora na Costa do Macacu para uma amiga. Fiz alguns projetos na Encantada. Já desenvolvi também na Praia de Silveira, na Barra de Ibiraquera, no Siriú. E o mais importante do arquiteto, na primeira reunião com o cliente, é a implantação da casa no terreno. Esse é o diferencial do arquiteto. É onde a gente vai estudar o norte, em primeiro lugar, para ver a posição do sol, para saber onde é o sol da manhã, o sol da tarde, a localização dos ventos predominantes, principalmente o nordeste e o vento sul, que Garopaba são fortes, e como a gente vai implantar a casa aproveitando a natureza, tirando partido e proveito da natureza. Porque o maior desafio em Garopaba na construção é a gente trabalhar com materiais duradouros, que aguentem as intempéries e que também possa receber a luz do sol, aproveitar o vento, mesmo o vento predominantemente forte, mas para a casa ser ventilada, arejada, promovendo o bem-estar mesmo e a saúde das pessoas. Acho que tudo ajuda, né? Porque tudo coopera, assim, como um todo. Se a gente parar para analisar, isso acaba favorecendo a todos, né, dentro daquele lar. E vocês entenderem bem aquilo que o cliente está buscando, vocês se tornam mais assertivo ainda. E fora os elementos, assim, que eu vejo, vocês trabalham bastante com bambu também, né? Madeira. O concreto também, ele entra nessa...
Essa vibe, assim. O bambu ele é extremamente sustentável porque ele é uma planta que cresce rápido, ele é flexível, ele tem a mesma, a gente pode usar no lugar do aço, da madeira, ele é super resistente. A gente planta o bambu, a colheita dele é mais rápida e ele volta a crescer. Além dele captar mais gás carbônico, então ele tem uma menor pegada ecológica, ele é super eficaz. Ele precisa estar tratado, ele tem que receber o tratamento adequado para ter uma durabilidade vitalícia. Ele tem as mesmas propriedades da madeira, ele precisa da manutenção, da seladora, mas ele é uma planta extremamente resistente. Mas não usa para tudo, né? Tu vai usar para algumas coisas mais a nível de design, assim, ou tu não chega a usar porque não é na parte estrutural nem pensar, né? Eu não podemos usar sim. Uhum. Ele tem claro que depende do cliente. Tem clientes que querem o bambu, clientes que preferem a madeira. Mesmo a alvenaria, o tijolo, a construção convencional, a gente pode usar os elementos como a madeira de demolição ou mesmo o bambu. No forrinho, no telhado, nas vigas, a gente pode fazer uma estrutura mista. Não necessariamente somente o bambu ou somente a madeira. A minha preferida, eu amo bambu, eu sou suspeita, mas também adoro trabalhar com madeira. Adoro construir a seco, wood frame, onde a gente pode pré-fabricar a estrutura e fazer uma obra rápida, porque a sustentabilidade também está na praticidade. A gente ter menos desperdício de material, a gente ter menos sujeira, criar menos resíduos, isso também é ser sustentável. Então, a gente tem que trabalhar com todas as etapas, todos os elementos da construção. Claro, às vezes o cliente... porque todos têm o custo. A gente pode agilizar a construção no pré-fabricado, porém, vai ter um custo um pouquinho mais alto de imediato. Mas a gente, a longo prazo, consegue reduzir esses custos. Agora, a gente faz uma obra convencional, a obra vai demorar um pouquinho mais. Então, vai ter mais custo com mão de obra. Acaba que elas, por elas... mas é o tipo de obra mesmo, né? O que a pessoa mais vai se familiarizar, assim. Porque... Cidade, as casas de concreto, às vezes, com rachaduras. Com as patologias. Com as patologias. E as pessoas, na verdade, estão pensando numa estética cultural, porém, às vezes, não é a solução arquitetônica para implantar numa cidade litorânea. Então, a gente tem que poder mesclar os dois. E eu me preocupo muito também com o entorno. O meu mestrado foi isso, era dissênio, entorno e arquitetura. Então, a gente precisa partir do entorno na implantação de uma casa, se colocar no lugar do vizinho. Sim. Então, como que vai ser a vista do meu quarto, da minha sala, como o meu vizinho vai me olhar e como eu vou olhar o meu vizinho. Todos os dias. Ninguém quer morar grudado um no outro, mesmo se tiver que fazer um condomínio, alguma casinha, uma pertinho da outra. Então, vamos trabalhar com uma implantação inteligente. Sim, vamos certeza. deixar todo mundo receber o sol, todo mundo receber o vento. Porque não é justo uma casa ser face sul numa cidade maravilhosa que a gente está. Porque Sim. A gente deixa, a pessoa vai ter problema de saúde, vai ter asma, vai tirar a ventilação, vai precisar de ar-condicionado. Inclusive, agora, essa semana, teve uma cliente que disse assim, olha, eu me apaixonei por uma casa que eu olhei, Mabel, eu gostei da casa. Uma casa, o valor dela era, em média, 1.900.000, tá? O valor da casa. E ela disse assim, quando eu cheguei na parte... A casa era uma casa térrea, nos fundos, assim, a casa perfeita. Casa do meu sonho, só que tinha um problema. O muro era tão alto entre o vizinho e essa casa que ela não entrava ventilação e a casa era térrea. Então, ela disse assim, eu teria que usar ar-condicionado todos os dias no meu quarto, porque era norte, e não tinha essa ventilação cruzada. Então, ela disse assim, eu deixei de comprar a casa, que é a casa uma das casas que eu mais gostei, com esse problema. Então, assim, a gente tem que analisar também, né? Cuidar isso, porque às vezes você vai fazer uma casa e daqui a pouco não vai fazer sentido para quem vai comprar, ou vai te dar um problema no futuro, até de saúde, né? Daqui a pouco, ou de privacidade também. Exatamente, tudo isso vai deixar de ter bem-estar dentro da casa. Isso é sustentabilidade, né? A gente tem que pensar no futuro. Né? Exatamente. Tem tudo isso. E é tudo material novinho, foi feita uma obra, só que ela foi mal planejada. Então, não analisou esses fatores, né? São fatores
primordiais, né? Tu saber quem são os vizinhos, né? A altura, se a outra casa realmente... Às vezes até para privacidade, né? Por isso que eu coloquei esse Quartos. nome natural na frente da minha arquitetura, para a gente poder ter essas inspirações da natureza para garantir uma menor pegada ecológica, garantir mesmo um futuro mais harmonioso para as pessoas. Porque eu nasci em São Paulo e lá eu via os prédios crescerem grudados, eu chorava cada obra que eu vinha. Então eu tinha essa missão, eu vou construir para melhorar, para poder deixar Um mundo melhor. um mundo melhor, É, porque eu acho fazer que a minha parte, né? Quais escolhas de projeto impactam diretamente no bem-estar? O que tu acha, assim, do projeto em si que pode... Principalmente um pé direito alto, o uso, a posição do sol, como eu falei, então as aberturas recebendo a luz do sol, a ventilação cruzada para garantir uma casa arejada. Também eu acho importante, se possível, usar o painel solar, a gente aproveitar o sol para transformar em energia elétrica, a captação da água da chuva, porque aí a gente também consegue economizar na água e usar a água para descarga, para regar o jardim. Também uma fossa ecológica, onde a gente, principalmente os dejetos, a gente precisa pensar na fossa. Isso é um problema na cidade e é muito importante. As pessoas não dão o devido valor. E a gente pode, inclusive, aproveitar das fossas, dos dejetos, para transformar em energia, com os biodigestores. Então, são alguns fatores da bioarquitetura que a gente pode ter uma arquitetura moderna Isso, eu digo assim, não, eu digo até ao mesmo tempo, né, além de ser sustentável, se é algo, eu acredito até que, de repente, até o próprio governo em si poderia incentivar. De repente, dar um desconto no IPTU, a pessoa que trabalha e que cuida isso. A captação da água, né, das chuvas para esse tipo de finalidade. Concordo. Eu acredito assim, que teria que ter de alguma forma, contribuir ou retribuir essa responsabilidade da pessoa tendo com a natureza em si. Eu concordo. Até eu trouxe o pessoal do IMAG aqui, né, um dos servidores, e a gente falou bastante disso, a importância que o cuidado, porque a gente ajudaria, se for tudo mais sustentável, se os órgãos em si, se as pessoas em si se conversassem para poder se ajudar, entendeu? Se tivesse incentivo público, né? E conversar, porque às vezes a gente é leigo nisso, a gente não sabe como funcionaria. Verdade. Mas se cada setor, né, público pudesse trazer algum tipo de capacitação para que os proprietários também das casas, na hora que fosse aderir a alguma coisa mais sustentável, pudesse ajudar. Eu nem imagino por onde eu começaria, mas aqui tu já deu várias dicas. Não, e é uma preocupação emergente mesmo, é emergencial, porque a cidade está crescendo e se não tivesse cuidado, como que a gente vai depois curar a cidade? A gente ainda tem chance de fazer direito, né? Então, eu concordo que tem que ter essa capacitação. A gente também tenta dar aulas, workshops pontuais para capacitar equipes para estarem realizando uma obra mais sustentável e podendo aproveitar da natureza o máximo possível e trazendo esse bem-estar e garantindo um futuro melhor. Porque imagina assim, olha a responsabilidade que é um arquiteto em si, né? Porque às vezes o proprietário ele quer fazer um tipo de obra, né? E de repente nem tem noção e daqui a pouco através do teu trabalho tu consegue, né, dar ou melhor dizendo, orientação para que ele tenha esse tipo de construção que seja, além de ser uma construção também segura, né, para o meio ambiente segura, vai trazer aquele conforto, né, um conforto para a casa em si, até não sei se nem da parte térmica também, porque eu acredito que se tu for usar esses elementos mais naturais, a casa de repente até fique mais fresquinha. Com certeza as escolhas dos materiais influenciam no... Também, né? Uhum. Com certeza. E eu vejo cada dia que passa as casas com muita pedra, muita madeira. Eu acho que a pedra está em alta também. Trazendo, né, esse elemento para dentro de casa. Mais o concreto. Uhum. Agora, imagina assim, esses dias eu vi um bambu também colocado numa parede, assim, dentro do concreto, assim, sabe? Fica lindo. Ficou lindo. Eu acredito até que dure muito tempo, até porque era interno, né? Sim, se ele estiver coberto é a vida inteira. Se eu quisesse fazer uma pousada, por exemplo, pensa, uma pousada com tudo isso que tu trouxe aqui, que isso era meu sonho de consumo, né? Imagina, trazendo, né, captação da chuva ali, né, com a aguinha ali para usar para as outras coisas, a luz, como é que tu, o que tu colocaria assim, o que tu acha de interessante se fosse fazer hoje para ser tudo sustentável? Essa construção rápida e seca, onde a gente tem menos resíduos, onde a gente consegue construir de uma maneira mais inteligente. Então a gente faz um projeto já pensando em todas as peças desse projeto para a gente poder executar e levar para o terreno para erguer rapidamente. Então, esse seria o primeiro conceito do projeto, como a gente
planificaria uma pousada para uma construção rápida, onde a gente gere um menor impacto ambiental dentro do terreno e também dentro da cidade, respeitando principalmente o entorno e os vizinhos. Então, essa é a primeira premissa do projeto. A segunda, a gente aproveitar mesmo o sol e os ventos, que é muito importante para as aberturas. Então, a gente trazer essa iluminação e deixar a casa bem quentinha, ao mesmo tempo arejada. Eu gosto de usar os brises, os elementos construtivos, porque muita gente fala para mim, Fernanda, não quero vidro, muito vidro, porque pode, pela minha segurança, mas a gente pode trazer o brise, a gente pode fazer uma cerca viva, verde, a gente pode utilizar de árvores para estar o brise está em alta, trazendo né? privacidade, exatamente. Então, a gente pode, com o paisagismo, com a decoração, ornar junto com o estrutural, para a gente ter uma construção mais leve. Então, seria uma segunda premissa que eu usaria. Isso aí, a durabilidade também do material em si, ele tem um tempo, né? Eu gosto muito de telha shingle, ela é prática, ela aguenta declividades grandes da água do telhado, ela é maleável, então a gente pode criar telhados diferentes. Eu tenho muita inspiração, como eu falei, na Indonésia, que eu amo, porque lá eu fui conhecer o bambu de perto, e eu morei em Barcelona também, então a minha inspiração com a arquitetura natural veio do Gaudí. Eu via aquelas formas curvas, eu pensava, eu quero construir assim. Então, eu me especializei em desenhos paramétricos, onde eu poderia desenvolver para os meus clientes projetos diferentes, saindo um pouquinho do caixote, do quadrado. Sai da curva, totalmente fora. Fora da curva. Meu Deus do céu, eu começo a pensar que eu tô longe, assim, meu Deus do céu. Imagina uma casa, assim, meu Deus, que deve ser linda, assim, minimalista, com todos esses elementos, assim. E elas são exclusivas. Para cada cliente vai ter um desenho personalizado, eu me conecto com o cliente, começo, meio e fim do projeto, minha participação na obra, tenho parceria com engenheiro, parceria com bioconstrutor, tenho várias equipes para a gente construir todos os tipos de obra. Se eu trouxer ali o desenho, olha essa casa aqui, eu vi lá nas Maldivas, achei linda. Tu consegue fazer uma réplica? Faz. Mas tu vai tentar fazer o mais próximo possível. Porque geralmente a gente quer que a nossa casa seja aquela casa diferenciada. Depois uma Garopaba, né? Geralmente o pessoal viajado, já viveu, né, em todos os países, ou, né, tem noção do que é bom, o que é bonito, e realmente pegando assim, ó, essa tua pegada assim mais natural e trazendo esses elementos, eu acredito que vai ficar lindíssimo. Eu li lá o Instagram dela, gente, tu não tem noção de tanta coisa linda, meu Deus do céu. Eu fiquei feliz, muito feliz com a nossa conexão, de eu poder mostrar meu trabalho aqui e estar em parceria também com o seu trabalho, porque eu sei que juntas a gente vai conseguir transformar Garopaba. E o nosso hoje, Eu Vivo Garopaba, é isso, gente. É trazer profissionais que estão realmente engajados com a cidade, querendo trazer essa parte de sustentabilidade para que a nossa cidade ela consiga se manter cada vez mais limpa, né? Que ela consiga, assim, realmente... Porque tudo, né? A poluição ela é de várias formas. Então, a gente vê que cada profissional que vem aqui, eles tentam trazer e acrescentar um pouquinho. Porque eles já viveram fora daqui, eles têm uma noção. Então, eles trazem o que há de melhor com as tecnologias que eles aprendem. É uma somatória, né? É uma somatória mesmo. Então, eu achei muito interessante quando eu conhecia, que faz tão pouquinho tempo, né, que eu a conheci, e eu vejo assim, ó, que foi uma coisa muito... assim, uma conexão muito forte, porque é o que a gente pensa, a gente vai assim ao encontro e parece que tudo deu certo. Então, assim, você que pensa fazer uma construção, tá? E não tem muita noção, assim, só sabe que tu quer fazer uma casa linda, uma casa sustentável. A gente vai deixar aqui também as redes sociais aqui dessa nossa convidada, tá? Que é a Fernanda, que vai mostrar para vocês e vai marcar um horário, né, Fernanda? Tu marca um horário no teu escritório, é assim que funciona? Como é que passa teu número para o pessoal de casa? Bom, meu WhatsApp é 48 99170 5976 e meu Instagram, Atena Arquitetura Natural. É isso aí, porque assim, às vezes a gente precisa daquele profissional para que nos dê aquela ideia, ter toda essa noção do que a gente pode fazer num terreno. Garopaba para mim abriu um portal, então aqui eu já tenho quase 10 obras ou mais construídas na cidade, de todos os sistemas construtivos, e aqui eu estou podendo mostrar o meu trabalho, e na verdade realizar com amor, porque mais do que o trabalho, como eu falei, é a minha missão, e eu poder desenhar uma cidade diferente e trazer o bem-estar para as pessoas que vão usar o espaço e para o entorno também, é a minha grande satisfação. E conta um pouquinho do teu esposo, o que ele...
A gente se conheceu no TIBA, que é um Instituto de Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura. Então, foi fundado há mais de 30 anos pelo Johan van Lengen, que é um holandês, e ele foi o meu primeiro livro na faculdade, que chama Manual do Arquiteto Descalço, onde ele conta técnicas sustentáveis de construção. Ele é um livro enorme, é uma bíblia da arquitetura. E em 99, quando eu entrei no Mackenzie, eu comprei esse livro, ele era a minha bíblia, e quando eu fui fazer o curso no Instituto, conheci o Eduardo. Ele trabalhava lá. Ele estava um ano, eu digo que lá foi a graduação dele, ele fez inúmeros cursos, ele se especializou em bambu, e ele teve o contato com o Jörg Stam, que é o nosso professor, o mestre alemão, ele que fez as obras da Green School de Bali. Ele é carpinteiro, super detalhista, e são obras monumentais de bambu. Então, a gente se conheceu no TIBA, nesse cenário, e o Eduardo já tinha o Jörg Stam já era padrinho dele, eles já trabalhavam juntos. E a gente convidou em 2020 o professor, o mestre, para vir dar o primeiro Bambu on the Beach aqui em Garopaba. A gente promoveu um workshop. Olha aí. E aí ele veio gente do Brasil inteiro, América Latina, Uruguai, foi muito legal. A gente trabalhou com estruturas pantográficas e roliços. E o professor ensinou o tratamento. Bom, a gente também juntos, né? Mas foi ministrado pelo meu companheiro e pelo professor o curso. E eu ajudei na logística, né? Na preparação desse workshop. E a gente trabalhou as estruturas roliças e pantográficas. E depois, em 2021, a gente promoveu um segundo Bambu on the Beach, a segunda edição, onde a gente trabalhou os laminados e as ripas. E a gente fez, dentro do workshop, algumas geometrias sagradas. O torus, o zome, a torre espiral, a paraboloide hiperbólica. Então, algumas estruturas paramétricas. Eu me especializei nesse tipo de desenho. E a gente ensinou nossos alunos a construírem com o bambu dessa maneira. E então esse foi o meu contato. E aí, nesse segundo workshop, a gente fez amizade com o Chico e com a Marga, que são os donos da Colmeia, e contrataram a gente para fazer a obra do Templo de Bambu, lá no Morro do Fortunato. Então, o Jörg Stam criou o conceito da tartaruga de Madagascar, e dentro de um ritual... Muita cultura. Foi muita coisa. Foi um ano que é um workshop, é um podcast inteiro contando. Meu Deus, quanta coisa! Olha como é importante, olha o que Garopaba tem, olha o acervo de Garopaba. Foi 2022 inteiro construindo essa obra. E ela é monumental. São 550 varas de bambu, todas intertravadas, não tem pilar no meio. Se vocês não ensinarem ninguém, como é que vai ficar a nova geração? A gente está aos pouquinhos, né? Fazendo workshop, ensinando. Fez a jornada sustentável agora com uma colega arquiteta que trouxe participantes para a gente poder estar divulgando a obra da tartaruga. Porque é difícil, né? As pessoas não têm... Porque não ensina na faculdade, né? Não. E tem que ver pessoalmente, porque na foto a gente não tem noção da grandeza que ela é. Ela é muito linda. Cada bambu foi tratado, foi limpo, ele é especial. Sai esses bambus? De onde sai essa matéria-prima? Desde que a gente veio morar em Garopaba, a gente criou um laboratório. A nossa casa é um laboratório. Então, a gente tem todas as espécies, tem muitas espécies de bambu, e a gente vai testando ao tempo. Então, o bambu moçô, bambu guádua, bugares, tem várias espécies. E a gente, para a tartaruga, para a obra da colmeia, a gente trouxe de um fornecedor de São Paulo. Mas a gente também tem um amigo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que trata o bambu de forma adequada, porque... Ele tem os nozinhos também, né? Umas coisinhas bonitinhas. Não sei se é esse bambu que eu estou falando. Que eu entendo. São várias espécies. São várias espécies. Para comer, a gente usou um moçô, ele é mais leve. A gente gosta muito do guádua, mas ele tem uma parede mais grossa, mas ele é perfeito para fazer estrutura, pilar, viga. Então, são diversas espécies. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, olha, que o bambu ele verga, mas ele não quebra. Não quebra. Ele é super flexível. E a gente também tem um amigo engenheiro civil no Rancho Queimado, que ele tem um sítio. E ele já há mais de 20 anos planta bambu lá.
Então, às vezes, a gente vai para lá colher o bambu também dele, mas tem a lua certa, tem um monte de regrinha para colher o bambu. E aí a gente faz o tratamento aqui, para tentar ser o mais sustentável possível. Mas, normalmente, obras grandes, a gente já tem amigos que tratam, de São Paulo, Rio de Janeiro, então a gente traz no caminhão, quando são muitas varas. Porque o tratamento também é super trabalhoso. A gente usa 2 minerais, o bórico e o bórax e o ácido bórico. Também podemos tratar em autoclave, mas a gente tenta usar menos química possível. E a gente precisa garantir a durabilidade para os nossos clientes. Então, como eu falei, além da gente ter os fornecedores que a gente confia, a gente também faz o laboratório na nossa casa. Então, a gente cria as estruturas de bambu e deixa no tempo. Põe na cerca, põe na torre espiral, coloca paraboloide, pergolado. E aí a gente vai testando qual bambu está durando. Quando tu abre o bambu, ele tem a resistência menor, mas a durabilidade dele é menor? A alma do bambu, se o bambu estiver coberto e tratado, ele vai durar para sempre. Eu já vi uma parede assim com ele abertinho, ficou lindíssimo. A gente fez a nossa cerca inteira de bambu traçado. Ele é todo artesanal. E aí, como ele está no tempo, ele molha, então a gente precisa de tempos em tempos estar limpando ele, passando um verniz, fazer uma manutenção. Mas ele dura. Logo que eu casei, eu peguei e a gente fez todinho. Eu lembro que a gente cortou bambuzinhas, era tudo 1,5 metro e colocamos assim, ó, na nossa casa e passamos verniz. Então eu vou dizer assim, ó, e a fachada tinha 15 metros. E eu digo que assim, ó, ficou muito lindo. Fica lindo ficou mesmo. Lindo, 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 lindo. E as pessoas perguntavam para nós. E naquela época, imagina, isso aí foi em 2004, 2005. Então a gente pensa assim que de lá para cá essa pegada assim ficou cada vez mais linda, Você né? já tinha uma inovação, né? E na época assim, ó, era uma coisa que a gente conseguiu fazer nós, né? Eu e meu esposo, então, e ao mesmo tempo era aquela, imagina, com as nossas próprias mãos, aquilo não tinha preço, né? Que pagasse ali nossos filhos na volta, e ficou lindo. E vocês trabalham também com paisagismo? Também. Né? Um bom paisagista. Essa é a especialidade do meu companheiro, né? Então, trabalhar com o paisagismo e com as estruturas de bambu. Ele gosta de fazer obras não convencionais, vamos dizer, artísticas. Então, a gente fez na Encantada uma piscina natural muito linda, aproveitando a declividade do terreno, as pedras do local, a gente transformou numa piscina, também com uma queda d'água. A gente criou uma cachoeira para nossa cliente dentro da casa dela, junto com um gazebo de bambu, ficou muito lindo. E na obra da colmeia, da tartaruga, também a gente fez uma piscina natural. Muito interessante, até porque, olha, imagina quantas ideias se tem no meio da natureza, às vezes, né? Aqui que tem mais é pedra, às vezes, naquele terreno. Às vezes tem um terreno, esses dias eu fui de um cliente, tinha uma pedra enorme, deveria ter no mínimo uns 5, 6 metros o tamanho da pedra. Agora, tu imagina ali, colocar aquela pedra e deixar no meio da sala. Eu amo isso, amo. É o sonho. Então, meu sonho é ter esses clientes que queiram isso. E não aquele cliente que fala, eu não quero demolir tudo, quero tirar essa árvore. Eu não, gosto de ter a árvore no meio do deck, a pedra como um pilar. Tem que ter o bom gosto também. Bem isso, a gente tendo essa noção do que dá para fazer, a gente faz maravilhas, acredito eu também que faça. Então, eu gostaria agora então que tu deixasse algumas considerações finais dos internautas sobre a sua. A minha dica para você que pensa construir na cidade de Garopaba é pensar que a construção ela não é para agora, ela é para sempre. Então, a sua obra ela tem que garantir o seu futuro. E o seu futuro que você vai passar maior tempo dentro da sua casa. Então, ela precisa garantir o seu bem-estar, ela precisa garantir a sua saúde. Então, usar de elementos arquitetônicos que tragam isso, que garantam o seu futuro. Não só o impacto ambiental do aqui e agora, e sim do seu futuro. Então, a minha dica para você que quer construir e busca viver em harmonia com a natureza, pense no desenho. No desenho a gente vai detalhar toda a sua casa, toda a estrutura, a gente vai ver todos os materiais, a gente vai evitar o desperdício, a gente vai economizar na obra, não só nos custos da obra, mas também na sua saúde, nos médicos, a gente não vai ter alergias, a gente vai evitar um pouco... vai ter menos estresse também, menos né? estresse. Porque a gente acaba hoje... Qual é a obra que nos deixa tenso, né? A gente entra numa obra, muitas vezes, como a gente não sabe, dependendo do profissional que a gente pega, às vezes eles não entendem bem o que a gente quer. E, na verdade, todo mundo quer, como tu falou, um lar
um lar para chamar de seu. Harmonioso. Isso, e que pense no futuro, realmente, porque hoje, às vezes, não adianta só a gente pensar, olha, né, em sustentabilidade em si, mas se não fizer tanto sentido para ti tudo aquilo que vai ter, então a gente começa aos pouquinhos, né? Melhora o nosso lar, melhora o nosso dia, e economiza, além de tudo. Pegando um profissional que vai pensar por nós, meu Deus, juntamente São com todas muitas as ideias. economias, muitas. E se a gente pensar que a gente vai permanecer, essa casa vai ficar. Sim, E a gente vai deixar legado, né? Um legado disso tudo, de coisa boa, né? É a história, né? A gente não tem os egípcios, as pirâmides e tudo mais. Então, imagina daqui 3.000 anos, a gente brinca que a tartaruga de Madagascar vai estar lá, a nossa obra de bambu. Porque vocês fazem com excelência também, né? Que é para durar, né? Não, qualquer obra, a gente precisa garantir. Assim como o médico faz uma cirurgia para garantir o paciente, nós, arquitetos e construtores, a gente tem essa responsabilidade. Até porque a gente sempre fala que a obra, a durabilidade de vício oculto é 5 anos, mas na verdade não existe, né? Eu acredito que isso aí é vitalício, né? É coisa que é para durar para sempre. Claro que às vezes o material, né, deixando ao tempo, tudo, né, se vai se deteriorando, sempre tem que ter manutenção. É igual o corpo Mas humano, tudo. né? A gente faz exame, a gente cuida, claro. a gente se arruma, a gente cuida. Então, a casa a gente também tem que pintar, tem que cuidar. É um organismo vivo. Sim, eu acredito que seja. É isso aí mesmo. Então, além de tudo, fazer uma obra com quem a gente confia, com pessoas que a gente confia, pessoas que pensam que nem a gente, isso já é muito bom. Tem hoje profissionais comprometidos, então é isso. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui falar conosco. Eu que agradeço. Para, né, passar para o pessoal aí de casa um pouquinho dessa construção limpa, dessa responsabilidade social que acaba sendo também. Vamos ao final de mais um episódio Eu Vivo Garopaba, e quero agradecer a todos vocês que estiveram firmes aqui conosco, que também curtam os nossos episódios, que já estão lá no YouTube. Assistam esse episódio até o final e sigam ela na rede social e saibam muito mais de uma construção sustentável aqui em Garopaba.